Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria e muita paz. Hoje, nossa temática é a Proclamação da República e a República da Espada. Nosso objetivo é entender o processo que levou à implantação da República no Brasil. Por outro lado, compreender como foi a transição do Império para a República nos governos da chamada República da Espada. O que podemos, segundo a historiografia, apontar como antecedentes da República no Brasil? A proclamação da República, ocorrido em 15 de novembro de 1889, é considerado o primeiro golpe dos fardados na política nacional. Segundo Carvalho, o povo assistiu bestializado ao fato. Assim, a proclamação da República foi resultado de uma crescente insatisfação dos diferentes grupos sociais envolvidos. As razões que levaram o fim da República, o fim da monarquia e a proclamação da República pode ser dividido em três eixos. Primeiro, a questão religiosa, que simbolizou o afastamento entre a Igreja e o Estado após a prisão de dois bispos, o bispo de Belém e o bispo de Olinda, por desobediência civil após desrespeitarem ordem do imperador. A outra questão é a questão militar. Foi resultado do crescimento da insatisfação do exército após a Guerra do Paraguai. O exército não teve suas demandas atendidas pelo imperador e por isso passou a conspirar contra a ordem da monarquia. A terceira questão é a questão escravocrata, que simbolizou o afastamento dos fazendeiros ou da aristocracia, principalmente da aristocracia do Vale do Paraíba e do Estado. Este momento é o momento que vai ser concluído um processo de legalização da vergonha da escravidão, ou seja, a Lei Áurea encerra esse processo e, consequentemente, vai ocorrer o afastamento dos escravocratas, dos grandes fazendeiros, do Estado. A junção desses fatores e mais um conjunto de outras questões, como, por exemplo, o avanço da ideologia positivista e do liberalismo, vai causar uma certa insatisfação entre os opositores da monarquia. A década de 1880 vai ser um período de crise em todos os setores, crise econômica, crise climática, crise política, crise social. A monarquia brasileira não conseguia mais atender os interesses de diferentes atores da política, o que levou a uma demanda por uma alternativa de governo. E essa alternativa foi a República, que foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Na literatura didática, a República da Espada, entre 1889 e 1894, corresponde aos governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Logo após a proclamação da República, Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser presidente provisório. Então, a primeira fase do governo de Deodoro é o governo provisório, que vai de 89 a 1891. No entanto, enquanto este estava no poder, vai se mostrar autoritário, radical e bem fixo, rígido com relação às suas ações. Com isso, há um movimento muito rápido para que proclame uma nova Constituição no país. A partir deste momento, Deodoro vai tomar suas rédeas, vai nomear 5 juristas para construir essa nova Constituição e, consequentemente, vai ser observada por Rui Barbosa e, depois de apreciada
vai ser levada ao Congresso e vai ser aprovada. E em 24 de fevereiro de 1891 vai ser promulgada pelo presidente Deodoro da Fonseca. A Constituição de 1891, que é a primeira republicana e a segunda brasileira, trouxe mudanças importantes no contexto da estrutura tanto de poder como da vida social brasileira. Dentre elas, o Brasil foi decretada uma república dividida em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O federalismo foi escolhido como forma de governo. O sufrágio universal masculino foi o modelo de voto. O presidencialismo foi estabelecido como o cargo do presidente. Além disso, por exemplo, ocorreu o fim do padroado, a criação dos cartórios, o casamento civil foi estipulado como o correto, a expulsão da família real do Brasil e a implantação de algumas instituições republicanas para atender à nova situação política. Depois de promulgada a nova Constituição, foram realizadas eleições indiretas que ratificaram Deodoro da Fonseca como presidente e Floriano Peixoto como seu vice em 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca manteve sua postura autoritária, positivista e liberal, com o que levou ele logo a entrar em choque com o Congresso. Agora, diante de uma crise política, diante de um jogo político muito forte, vai ocorrer a disputa. O presidente fecha o Congresso para reforçar o seu poder, no entanto, é convencido por alguns grupos políticos ligados à classe média e aos fardados a entregar o poder. Então, renuncia em 23 de novembro de 1891. Por lei, era necessária a realização de novas eleições, uma vez que o presidente não estava ocupando o cargo por 2 anos. Conta-se a partir das eleições de fevereiro de 1891. No entanto, Floriano Peixoto assumiu o cargo de presidente do Brasil. Durante o governo de Floriano Peixoto, os grandes destaques foram as revoltas que iniciaram em diferentes partes do Brasil, principalmente no Sul e no Sudeste, e demandaram intervenções diretas do governo. A repressão do governo contra esses movimentos rendeu a Floriano o apelido de Marechal de Ferro, radical e violento. Os 2 movimentos mais importantes desse período foi a Revolução Federalista no Sul e a Revolta Armada no Rio de Janeiro. A Revolução Federalista entre 1893 e 1895 foi resultado de uma disputa entre 2 grupos no Rio Grande do Sul, um grupo defensor do parlamentarismo e um grupo defensor do federalismo. O governo brasileiro se posicionou do lado dos federalistas. Nesse conflito rendeu mais ou menos 10 mil mortos. A revolta armada ocorreu no Rio de Janeiro. Por sua vez, foi uma rebelião de parte da Marinha, que invadiu embarcações e apontou armas para o Rio de Janeiro, mas logo foi debelada. Essa rebelião é vista pelos historiadores como uma reação dos monarquistas contra o governo de Floriano Peixoto, ou contra a República. A Marinha era o maior reduto que possuía um grande número de monarquistas. Posteriormente, os envolvidos na revolta armada moveram-se para a região de Santa Catarina e aliaram-se aos liberais defensores do parlamentarismo, que lutava contra os federalistas na revolta federalista, mas logo foi controlada. Tanto no governo de Deodoro quanto no governo de Floriano Peixoto, o encilhamento vai ser a política econômica determinante. Além da crise política, crise militar, crise social,
vai ocorrer uma profunda crise econômica. Essa crise econômica foi resultado da política de Rui Barbosa, que implantou o chamado encilhamento como política econômica. Os resultados foram desastrosos e a economia brasileira vai enfrentar uma total desvalorização da moeda, um aumento da especulação financeira, o aumento da inflação e uma crise social sem tamanho. Os efeitos do encilhamento só foram contidos por volta de 1897, durante o governo do presidente Prudente de Moraes. É isso aí e vamos que vamos, pois a vida continua. Dê um joinha e tchau.